Oi, vamos falar sobre uma coisa que acontece com a gente o tempo todo, mesmo sem perceber? Já pararam para pensar que estamos constantemente sendo influenciados e, ao mesmo tempo, influenciando alguém? A influência é uma força meio invisível, sabe, que vai moldando a nossa vida. A grande questão não é se ela existe, porque ela existe. A questão é quem está no controle. Somos nós ou as pessoas ao nosso redor? E essa advertência aqui de Paulo é o nosso ponto de partida. Ela joga na nossa cara uma verdade que às vezes é meio desconfortável. As pessoas com quem a gente escolhe passar nosso tempo têm sim o poder de construir ou de destruir o nosso caráter. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar de frente a realidade da influência. Depois, a gente vai descobrir o nosso chamado para influenciar de forma positiva, claro. Aí, vamos ver os perigos que nos cercam, como podemos nos proteger e, no final, a ideia é sair daqui com uma missão pessoal bem prática. Vamos lá? Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a realidade da influência. Tenta pensar nela como a gravidade. Ela está sempre ali, atuando, quer a gente perceba, quer não. A influência não é um interruptor que a gente liga e desliga. Não, é uma força constante que está nos moldando. E olha, este provérbio aqui é brutalmente honesto sobre como isso funciona na prática. A fórmula é simples e direta. É aquele famoso ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. Basicamente, a sabedoria ou a tolice das nossas companhias é contagiante. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. A palavra hebraica para andar, halak, não está falando sobre uma caminhada no parque. O significado é de uma imersão total na vida de alguém, uma comunhão constante. Não é um evento isolado, é um estilo de vida. E a conclusão é inevitável. As pessoas com quem a gente vive essa comunhão constante, elas nos moldam, queiramos ou não. É quase como se a temperatura delas acabasse ajustando a nossa. Pensa só nisso aqui. Essa imagem diz tudo, né? Uma brasa de carvão, sozinha, ela se apaga rapidinho, perde todo o calor para o ambiente. Mas quando ela está ali, juntinha com as outras na fogueira, a sua chama fica ainda mais forte. A pergunta que fica é: a nossa comunidade, as pessoas à nossa volta, estão nos mantendo acesos ou estão nos apagando? Mas a história não é só sobre se proteger, não. Se somos como brasas, também fomos feitos para aquecer. E isso nos leva direto para outra face da moeda. A gente não é só influenciado, nós fomos chamados para influenciar. Lá em Mateus 5, Jesus nos dá duas metáforas incríveis: sal e luz. O sal, ele age de forma sutil por dentro, sabe? Ele preserva e dá sabor através do nosso caráter. Já a luz é externa. Ela revela, ela guia através das nossas boas obras, apontando sempre para Deus. E a história está cheia de exemplos disso. Pense em José, lá no Egito, ou em Daniel, na Babilônia. Eles transformaram nações inteiras, não porque tentaram ser populares ou se encaixar, mas porque se mantiveram fiéis. A influência deles não veio da conformidade, mas da convicção. Ok? Mas se a gente tem esse poder de influenciar para o bem, também somos muito vulneráveis à influência do mal. E essa vulnerabilidade tem uma porta de entrada bem específica: um coração instável. Tiago descreve essa instabilidade de um jeito perfeito. Uma pessoa que duvida é como uma onda, sem direção própria, sendo jogada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina ou qualquer opinião que aparece. E a palavra original em grego para duvidar, diakrinó, nos dá uma imagem muito clara. Significa literalmente ser dividido em dois. Um coração dividido não consegue se firmar em nada e por isso se torna um alvo perfeito para a manipulação. O exemplo mais clássico disso tudo? Eva, lá no Éden. A influência negativa não começou com uma ordem, mas com uma pergunta bem sutil que plantou a sementinha da dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta dividiu a mente dela. E uma vez que a dúvida foi plantada, o próximo passo da má influência foi contradizer a verdade, assim na cara dura. A hesitação abriu a porta para que a mentira entrasse e parecesse algo plausível. E aqui a gente vê a conclusão trágica da história. Com o coração já dividido entre a palavra de Deus e a palavra da serpente, Eva cedeu. A instabilidade que estava dentro dela a tornou totalmente suscetível à influência que veio de fora. Certo! Então, se um coração dividido é o problema, a solução tem que ser a integridade, a inteireza. Mas como é que a gente constrói essa defesa interna? Bem,
A batalha começa na mente. E aqui está a estratégia de defesa. Paulo nos diz para a gente parar de ser passivamente moldado pelo mundo e, ao invés disso, sermos ativamente transformados por uma força interna, a renovação da nossa maneira de pensar. A palavra conformar aqui, se esquematizeste, significa literalmente ser colocado numa forma, num molde, sabe? Assumir a aparência exterior de alguma coisa. É uma ação passiva, e o chamado é para resistir a essa moldagem que vem de fora. Pensa nisso como um filtro de água. O mundo está o tempo todo nos bombardeando com ideias, com valores, com pressões. Uma mente que é renovada pela palavra de Deus age como esse filtro, analisando tudo e impedindo que as impurezas contaminem o nosso coração. Certo, já entendemos a teoria. Agora, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos transformar todo esse conhecimento numa missão pessoal, algo que dá para colocar em ação. A missão, para quem decide aceitar, tem 3 passos bem claros. Primeiro, identificar. Fazer uma lista honesta das pessoas que mais nos influenciam. Segundo, discernir. Orar e pedir clareza para enxergar quais influências estão nos afastando do nosso propósito. E terceiro, refletir. Olhar para dentro e se perguntar, será que minha vida é um termômetro só refletindo a temperatura do ambiente ou é um termostato, definindo a temperatura? E no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Cada pessoa deixa um rastro, uma influência. A questão não é se a nossa vida é um espelho, mas o que ela está refletindo. É o padrão do mundo ou é a luz de Cristo? A resposta está nas escolhas que a gente faz a cada dia.